Estou muito feliz, muito honrado mesmo, essa ideia era honrar com o convite, conseguiram, parabéns, né? Mas eu confesso que quando eu estava me preparando, eu me vi assim numa dificuldade. Dias atrás, um pequeno incircunciso filisteu que estava sentado aqui na frente, olhando para mim, ele olhou para o pai dele e falou assim, não parece um padre? Falei, e agora? Eu pedi, falei, Lô, como é que eu posso assim dar uma quebrada? Aí foi montando esse, né? Aí quando eu estava saindo de casa, minha filha olhou e falou, pai, você vai aonde? Eu falei, na igreja. Ela, qual? Sério? Eu falei, sério. Dá uma moralzinha aí, tá? Então eu me esforcei, tá? Meu melhor cosplay de jovem é esse, tá? Então, não é emprestado. Aí a esposa olhou e falou assim, ó, hoje é o dia. Se você não usar, hoje você não, entendeu? Essas roupas vão apodrecer. Então, é a minha versão mais... Então, me esforcei para pelo menos você olhar e falar assim, não está parecendo um padre. Se for, que seja desses mais modernos, né? Cantores sertanejos e tal. Amém por isso. Gente, eu estava conversando com o Rafael, a gente pensando bastante coisa, né? E a gente entrou num momento de reflexão, de conversa, pensando e observando o que tem acontecido e esse momento que temos vivido, a impressão que temos, né, a percepção do nosso coração. Recentemente nós tivemos, eu acho que é o primeiro Alcance Jovem Sem Máscara. É? Né? Que bênção, como se, né, tem gente olhando, você é assim então, né? Quando você não está de máscara. E a percepção é que estamos vivendo um momento em que esse contexto da pandemia, toda essa situação, né? Glórias a Deus, graças ao Senhor, está aí arrefecendo, passando, e vamos então retomar, né? Lá no começo a gente ficava, né, conjecturando como é que seria a retomada, o novo normal, o que vai acontecer, como seremos, como estaremos, né? Tínhamos uma percepção, me lembro quando entrou a pandemia e que os nossos filhos ficaram sem aula, vieram para casa, olhei eu para minha esposa, assim, sem saber o que faríamos aquele dia. Não, tranquilo, daqui uns 15 dias, daqui uma semana, né? Eles voltam para a escola e aí a nossa vida desvira de ponta cabeça e passaram não 2 semanas, mas passaram 2 anos. Né? E finalmente as coisas estão retomando e nós então entramos numa conversa, num diálogo ali, num debate sobre recomeços, né? Sobre como nós podemos então, como será esse recomeço, né? essa nossa vida social, enfim, recomeços de maneira geral. E quando nós falávamos sobre isso, eu falei, poxa, me veio um texto na mente, me veio uma passagem bíblica e eu falei, olha... E ele falando, eu queria que você fosse falar aos jovens. Eu falei, poxa, e diante dessa conversa que estamos tendo, eu acho que nós poderíamos falar sobre recomeços, sobre como nós podemos recomeçar algo de acordo com a palavra de Deus. Eu procuro, né, ser bastante, é evidente, todo pastor é assim, mas assim, eu tenho um cuidado assim, de realmente pegar um texto e nós estudarmos esse texto, né, fazer realmente, é o que eu quero fazer com você essa noite. Quero pegar uma porção das Escrituras, da Palavra de Deus, e que nós vamos destrinchar, nós vamos estudar uma porção da Palavra do Senhor que fala sobre recomeço, porque as bases de um recomeço, né, as bases, os fundamentos de uma construção, quão profundos eles são, quão fortes eles são, quão sustentáveis eles são, determinará o quanto nós podemos construir sobre esses fundamentos. Então, um recomeço, ele precisa ser bem feito, ele precisa ser, né, ele não pode comprometer alguns aspectos que nós vamos falar aqui nessa noite. Falar de começo é sempre empolgante. Tudo que você vai começar, né, um novo empreendimento, uma nova situação, uma nova fase, uma nova estação, começos são muito legais. Via de regra, são empolgantes. Recomeços, não necessariamente. Eu tenho filhos pequenos, mas eu vou me lembrar do meu tempo de escola, né, ensino médio e tal. Né, na minha época chamava, primeiro, quando eu estudava na escola, era 1º grau, 2º grau, tal. Hoje mudou tudo, inventaram um 9º ano, enfim, eu venho né, eu tenho 42 anos, então eu peguei uma outra fase, mas desde lá, o primeiro dia de aula era super empolgante.
né? Esse ano, por exemplo, meus filhos eu os levo de manhã, né? Por volta das 6 e pouquinho a gente tem que acordar, e todos os dias eu preciso acordá-los, dar aquela chacoalhada. No primeiro dia de aula, não. Eles já estão sempre, né, trocados, já dormem, inclusive, uniformizados, prontos, ansiosos, porque hoje é o primeiro dia de aula. E esse ano eu até achei que não seria assim, porque eles estavam trocando de escola. Eu falei, poxa, de repente vão estar meio intimidados, né? Primeiro dia, escola nova, que nada. Estavam empolgadíssimos, né? As próprias incertezas e inseguranças traziam empolgação, traziam ânimo. Mas eu fiquei pensando, e como será o primeiro dia de aula de alguém que reprovou no ano passado, no ano anterior? Será que é a mesma empolgação? Será que seria aquele mesmo, uau, não vai rever os amigos, né? E aquela sensação de que está andando, né, sobre uma esteira rolante. As coisas caminharam, mas eu não caminhei. As coisas evoluíram, as coisas aconteceram, mas eu fiquei para trás. Então, o recomeço, não necessariamente ele é empolgante. Às vezes, ele pode trazer uma sensação de perda. Fiquei para trás. Você já teve assim a sensação, ou já viu aquele contexto de você, de repente, ter um reencontro com pessoas que você conhece há muito tempo, de repente pessoas da faculdade, pessoas com que você passou a infância, e de repente você olha para aquelas pessoas e parece que elas estão bem, evoluíram, cresceram, e aí às vezes você olha para você, ou olha para outras pessoas ao lado e fala assim, uau, mas essa aqui parece que não. Parou no tempo, as coisas caminharam, as coisas foram para frente, mas eu não fui. Essa é uma sensação terrível, a sensação de que você está ficando para trás, que você está ficando velho, que você está, né, ficando, enfim, realmente ficando para trás, e isso é muito ruim. Mas eu queria nesta noite falar com você a respeito, pegar um texto, né, de alguém que viveu um momento muito importante na sua vida. Nós vamos falar, né, nós vamos ler o texto de 2 Samuel 12, de 13 a 25, em que nós vamos aqui olhar para um momento chave, fundamental na vida do rei Davi. E só antes de ler esse texto eu quero lembrar o contexto de quem era Davi até aquele momento. Davi, ele foi encontrado pelo Senhor ainda menino, ainda jovem, e de uma maneira muito especial e muito personalizada, o Senhor encontra Davi, né, num lugar improvável. O Senhor havia estabelecido o seu juízo sobre o reinado de Saul. Saul havia desagradado o coração do Senhor. O lugar que Saul estava era um lugar que Deus tinha oferecido a ele, mas ele não soube lidar com aquilo, não obedeceu os mandamentos, as instruções. Enfim, não vamos falar de Saul. E o Senhor quis então levantar o novo rei. E quando ele envia Samuel para ungir o novo rei, Davi sequer estava presente naquela reunião, sequer era uma possibilidade, né? O nome dele nem aparecia na cédula daqueles que seriam votados, né, para aquela escolha. Mas o Senhor encontra Davi, fala, não, vai lá no campo, tem algum filho? Tem mais um, mas ele é tão irrelevante e alguém precisava resolver, né, cuidar dos nossos rebanhos, e ele foi para lá, uma vez que, obviamente, que não seria ele o escolhido, não, busca lá Davi vem, então ele é ungido rei ainda menino, passa por todo um processo, né, interage com Saul, se mostra fiel, ele realmente dá confirmação pela sua atitude, pela sua vida, de que ele realmente era ungido, era o eleito do Senhor, até que finalmente ele chega à condição de rei, ele é estabelecido rei, e a palavra do Senhor nos fala que o reinado de Saul foi um reinado excelente. Né? Nunca antes na história de Israel ocupou uma porção territorial proporcional à promessa que o Senhor tinha dado a Moisés. O maior momento, né, a maior ocupação territorial se deu no reinado de Davi, os exércitos de Davi eram impressionantes, enfim, ele estava vivendo algo maravilhoso, mas Davi pecou, e pecou gravemente.
naquele momento em que ele coloca os seus olhos em uma mulher chamada Batseba, uma mulher casada, uma mulher, né, a qual ele não tinha acesso, não tinha nenhum direito, ele usa do seu lugar de rei, um lugar que o Senhor o estabeleceu, o Senhor o havia colocado como rei daquela nação, e ele usa aquilo que o Senhor lhe deu, não para a glória do Senhor, mas para o pecado, eu ia usar a expressão para o seu benefício, mas sequer tenha sido um benefício, ele usa realmente aquilo para desagradar, para afrontar, né, para agredir o próprio Deus, e ele então peca. E nós vamos ler exatamente o momento em que ele recebe essa notícia, em que o seu ministério, então, o seu reinado, então, ele está agora. A resposta que ele dará diante do confronto que ele recebe, porque Natã, né, um profeta, foi enviado a ele, conta toda uma história com muita sabedoria, como Rafael faria, né, constrói bem. Ele provavelmente fez como o Rafa, uma introdução de 45 minutos, assim, gente, estou fazendo a introdução, ele falou, olha, ele conta uma história e a conclusão daquela história é: esse homem é você, esse pecador, essa pessoa que roubou uma ovelha que não lhe pertencia, essa pessoa rica, a quem pertenciam muitos rebanhos, que teria acesso a muitas ovelhas, e que roubou a única ovelha de alguém que só tinha essa ovelha, essa pessoa é você. E é exatamente nesse momento que nós vamos, então, observar o que aconteceu, qual a atitude de alguém que está num momento chave e num momento, né, fundamental, um momento decisivo. Sabe aquele momento em que uma decisão vai afetar de maneira fundamental e de maneira irrevogável, né? Eu preciso tomar uma decisão e ela é hoje, ela é agora. E agora? O que é que eu faço? Ou, né, toda uma promessa, todo um plano, toda uma profecia, toda uma expectativa do céu, ela seria definida e decidida naquele momento. Vamos ler lá? Então pode apenas acompanhar, é uma leitura um pouquinho maior, mas eu faço questão de ler toda essa história até a sua conclusão. Então diz assim: então Davi... Oi? 2 Samuel 12, 13 a 25, tá? Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o texto é 2 Samuel 12, de 13 a 25. Você que está anotando, 2 Samuel 12, de 13 a 25, tá? Vão me dando os toques aí se eu estou no jovem, tá? Já falei para você... Não, brincadeira. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu os nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim. Responderam eles, está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois, voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não o entendemos, disseram. O Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia ser chamado
se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Você conhece essa história, né? Mas interessante, falamos muito sobre esta passagem bíblica, sobre este acontecimento, mas normalmente nos concentramos mais no pecado, nos concentramos mais em entender e, sobretudo, olhar as atitudes, né, de Davi, o quanto ele foi realmente, quanto alguns requintes de crueldade são apontados nesse texto, a forma como ele fez, né, com que Urias levasse a sua própria sentença de morte, né, a forma como Davi tentou enganar Urias, trazendo-o do campo de batalha para que ele, né, enfim, se deitasse com a sua mulher e ela engravidasse, e enfim, há todo um contexto realmente de alguém que estava, não só fez uma coisa errada, mas começou a dar cada vez mais, como nós sempre dizemos, né, uma mentira, um erro chama um outro erro, que chama um outro erro, e enquanto você está num erro, que chama um outro erro, que chama um outro erro, você não está recomeçando, você está retrocedendo, você está regredindo, porque você não pode, não é possível você avançar, não é possível você reconstruir sob essas bases. Você só pode reconstruir sobre a verdade, você só pode reconstruir sobre a luz, você só pode reconstruir sobre a palavra de Deus. Eu acho muito interessante quando o Senhor, quando Gênesis 1, capítulo 1 fala, no princípio criou Deus, o céu e a terra, fala que a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. No versículo 3, o Senhor emite um comando, uma voz diz, haja luz, e no versículo 4, que é o primeiro ato de criação, o primeiro dia, antes de estabelecer e construir qualquer outra coisa, criar qualquer outra coisa, diz a palavra, e o Senhor criou a luz, e fez separação entre luz e trevas, e o que eu olho para esse texto diz o seguinte, o primeiro ato do Senhor foi dizer, vamos deixar bem claro e definido, o que é luz e o que é treva, o que é certo, o que é errado, o que é dia e o que é noite, o que passa disso é sombra, eu não estou nela. O Senhor diz, vamos construir um mundo, vamos construir um planeta, vamos construir a terra, vamos começar dizendo o que é dia e o que é noite, vamos começar dizendo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Querido, é sobre essas bases que eu e você precisamos construir qualquer coisa. Seja um relacionamento, seja uma amizade, seja um empreendimento, estabeleça e tenha claro o que é luz. O Senhor habita na luz, Ele é o Pai das luzes, Ele é o Senhor das luzes, Ele é aquele em quem habita toda a sabedoria e é dele, e é a partir dele que nós precisamos estabelecer, né, os nossos fundamentos. E o Senhor, Ele inicia então, Ele constrói então, né, Ele forma o mundo a partir deste princípio. Vamos estabelecer o que está certo. Davi então, ele ainda estava nesse contexto, até que Natã chega diante dele, faz o confronto, e aí a palavra do Senhor, você conhece essa expressão maravilhosa, ela diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí você ouvindo até aqui essa história, fala, uau, né? Deus está mal de coração. Os homens segundo o seu coração são bem ruinzinhos, né? Mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não pecava. E aqui, quando você confronta a diferença entre Davi e Saul, você vê algo fundamental. Saul também, o seu antecessor, o rei que antecedeu a Davi, que também foi estabelecido pelo Senhor. Eu, quando menino, eu lia esse texto e eu entendi o seguinte, que na minha má compreensão Saul foi escolhido pelo povo, e o povo não sabe escolher, e daí deu errado. E Davi foi escolhido por Deus, para ele mostrar quais eram, né, as características. Não, a palavra do Senhor fala que Saul foi, né, a maneira como você vê o chamado de Saul, claramente o Senhor estava naquela proposta. Mas toda vez que Saul pecava, toda vez que Saul foi confrontado, ele me saía com uma desculpa. Ele não ia para a luz, ele ficava na sombra. Ele ficava, não, veja bem, você recebeu uma proposta, porque eu ouço o som de animais, o Senhor não falou para você exterminar tudo? Não, veja bem, os animais são bons, sabe por que esses animais estão aqui? Não é para mim não, é para Deus. Eu vou oferecer como sacrifício para Ele. E quem disse que ele queria os holocaustos, ele queria a sua obediência. Quem disse, e por que você
ofereceu o sacrifício, você não estava... Não, veja bem, a gente estava perdendo a batalha. Saul sempre tinha veja bem, como nós gostamos de dizer, o Rafael sempre, quando confrontado, me usa essa expressão, não, veja pastor, eu realmente acredito. Quem é bom de desculpa, argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Fala assim, então, eu poderia, vez ou outra, né? Raro, é muito raro. A Maressa nunca acontece, mas é muito raro, mas com o Rafael acontece. Cara, se deu mal, você me chamou, eu, né? Vou usá-lo. Quando confrontado, pastor, talvez eu até pudesse argumentar aqui ou ali, mas eu quero dizer que eu compreendo e entendo, né? Quem é muito bom de argumento é ruim de arrependimento, então não vou usar nenhum dos meus argumentos, eu só quero dizer que, amém, né? Acolho, recebo sua orientação, sua direção, enfim, e assim também nós tentamos reproduzir isso, esse comportamento. Esta era a diferença fundamental de Davi para Saul. Enquanto Saul sempre vinha com veja bem, o primeiro passo, e eu disse para você que nós vamos olhar para esse texto, e olha só, vai ser bem rapidão, porque são 7 passos, fica tranquilo, vai ser rapidinho cada um deles, tá? Diferente do Rafael, eu já terminei a minha introdução, já estou no desenvolvimento, já foram, quantos minutos? Não está escrito ali. Eu tive 32 ali, eu pensei que eram 32 minutos, falei, uau. Vamos lá. Primeiro passo, confissão. Quando Davi recebe aquele confronto, ele só tem uma palavra. Davi, que está, a primeira expressão, a primeira palavra de Davi nessa porção das Escrituras é: pequei contra o Senhor. Para tudo, sou eu. Fiz. Pequei. Queridos, quer recomeçar, quer reconstruir, quer retomar, estabeleça a verdade. Confesse e acolha aquilo que diz respeito aos seus erros, aquilo que diz respeito, né, ao seu pecado. Pecado tem nome, pecado tem endereço, pecado tem consequências. E Davi começa estabelecendo, e como eu disse a você, ele estava num momento fundamental, crucial da sua vida, do seu chamado, do seu ministério, do seu reinado. Davi, você é esse homem? Sim, pequei contra o Senhor. C.S. Lewis tem um livro muito interessante chamado O Problema do Sofrimento. É um livro bem legal. Você conhece C.S. Lewis, né? A premissa desse livro ela é bem interessante. O problema do sofrimento é mais ou menos assim: se Deus é bom e todo-poderoso, por que sofremos? Né? Uma pergunta interessante, sugiro que você leia. Mas tem uma provocação nesse livro, O Problema do Sofrimento, também que é bem interessante. Ele diz assim: retire-se do mundo todo o sofrimento que lhe é causado pelo próprio homem e vejamos o que sobra. Se a gente tirar das nossas vidas todo o sofrimento que pessoas, que eu, você, outras pessoas causam umas às outras, quanto sofrimento sobra para a gente sofrer? Sofre bem pouco. Sabe por que eu estou usando essa expressão aqui? Sobra assim um terremoto, um maremoto, uma situação, porque a gente gosta de achar e argumentar sempre que sempre somos vítimas de algo. As pessoas não gostam de nós, as pessoas me perseguem, as pessoas me tratam mal. Você que é casado, né, é a vítima, alguns aqui inclusive são, né, mesmo. Caso eu mesmo, né, não fiz nada, não falei nada e estou errado, né? Pequei. Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo respeito, com todo carinho, não conheço a sua vida, mas eu acredito que estatisticamente eu posso fazer essa afirmação. Grande parte do sofrimento, ou a maior parte do sofrimento que você vive, passa pelas suas escolhas, são consequências das suas próprias atitudes. E se você quiser reparar o erro, se você estiver diante de uma situação que precisa de correção, ela precisa começar com uma confissão, ela precisa confessar: esse homem sou eu, essa mulher sou eu, essa escolha foi minha, essa palavra foi minha, esse pensamento passou no meu coração, esse sentimento, sim, se aninhou no meu coração.
E eu preciso, e eu não posso negar, e eu preciso trazer à luz. O Senhor já sabia, o profeta já sabia, mas naquele momento não teve um veja bem, teve um sou eu. Recomeço sem confissão é só protelação do estado anterior, e você não sairá desse lugar, e você vai se enganar, imaginando que é possível reconstruir, mas você reconstruirá sobre areia, sobre bases não sólidas. A palavra de Deus, ela está estabelecida na verdade, a palavra de Deus é a verdade, e nesse momento, diante desse confronto, a única saída de Davi, a única forma realmente coerente era pequei, sou eu. O Salmo 51:3, Davi faz aqui, esse salmo foi escrito por Davi após esse confronto. Olha só o que ele escreveu: Deus generoso em amor, preciso da tua graça, Deus imenso em misericórdia, apaga, olha que expressão interessante, apaga meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados, sei que fui muito mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Ele não só falou sou eu, ele fez esta oração: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. E quando ele toma essa atitude, e toda vez que eu e você, com sinceridade, a exemplo de Davi, temos também essa atitude, temos também esse coração, nós encontramos o que diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até esse momento, nós ainda não sabemos se Davi continuará rei, se Davi vai morrer, o que vai acontecer, mas nós sabemos uma coisa: já temos um homem perdoado. Já temos um homem que, diante do Senhor, sendo confrontado pelo seu profeta, tem uma atitude, e a primeira atitude é a confissão. Após essa primeira atitude de confissão, ele tem como resposta algo que também, nesses 7 elementos de um recomeço, ele encontra o segundo elemento, que é a misericórdia. Porque ele ouve assim: sim, mas o Senhor te perdoou. Porque é isso que o Senhor faz, quando eu e você nos apresentamos diante dEle com corações quebrantados, com sinceridade dizemos: Senhor, sou eu, preciso da Tua graça, preciso da Tua misericórdia, preciso do Teu perdão, preciso da Tua ajuda. O que eu e você encontramos é sim, eu sei que você é essa pessoa, mas o que ele recebe como resposta é: mas o Senhor o perdoou. Não tema a luz, não tema a confissão, porque um coração arrependido, um coração contrito, sempre encontrará com a graça de Deus, com a graça de Jesus, com o perdão dos seus pecados. Onde abunda o pecado, superabundará a graça do Senhor. Não há pecado, não há escuridão, não há erro que não possa ser perdoado pelo sacrifício de Jesus, pela cruz de Cristo, pelo seu perdão e pelo seu amor. Todo coração arrependido será acolhido. Sim, mas o Senhor o perdoou. O Salmo 86:5 diz: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Confissão, misericórdia, terceiro estágio, porque você fica, uau, né? Acho que quando ele ouviu aquele veredito, sim, mas o Senhor te perdoa, ele, graças a Deus, o Senhor é bom. Mas o terceiro estágio é a consequência. E diz assim o texto, falei para você, nós vamos estudar esse texto. No 7º dia, a criança morreu. Houve ali um veredito, sim, você foi perdoado, mas a criança não sobreviverá. E diz a palavra que no 7º dia, após adoecida, a criança morreu. Você já ouviu muito essa expressão, você sabe, isso é bastante básico, né? O pecado, ele deixa marcas, ele deixa consequências. E eu e você precisamos estar preparados para elas. Algumas vezes, né, eu me lembro de, certa vez, caminhando com uma pessoa, estava andando em infidelidade, um problema no casamento, tal. Falei, irmão, você tem que
precisamos, veio, confessou, quebrantado, passou pelo primeiro estágio, sim, sou eu, passou pelo segundo estágio, agora você vai lá pedir perdão, para sua esposa, tal, dali a pouco ele me liga, pastor, não funcionou. Mas como não funcionou? Ele me botou para fora de casa. Eu falei, não, funcionou sim. Você falou tudo? Falei. Agora você está colhendo as consequências. Pastor, ela me bateu, me botou para fora de casa, aquela cena clássica de jogar a sopa, falou assim, olha, eu preciso, mas veja, fazer o que é certo, tomar as atitudes certas, tomar o caminho correto, não nos exime de ter que lidar com as consequências, de termos que lidar com aquilo, é a lei da semeadura. Nosso pastor Luciano, ele repete aqui muitas vezes, melhor do que ser perdoado é não pecar. Por quê? Porque o pecado, porque a minha vida e a sua vida, aliás, ainda que perdoada, ela trará cicatrizes, marcas, consequências. E é muito doloroso quando você olha para esse texto e você percebe que as consequências foram colhidas na vida de uma criança, na vida de um terceiro que sequer tinha algum tipo de culpa, de participação. Aquela criança não pediu para ser gerada. Mas o que o Senhor tinha para reescrever na história de Davi e fazer na vida dele, aquela concepção, esta criança, ela não poderia ser colocada, ela não poderia estar naquele lugar. E o Senhor, em sua soberania, conduzindo essa situação, Ele decide e emite um decreto, como consequência, eu preciso recolher essa criança. Eu e você, quando estivermos na eternidade, nós vamos entender que o Senhor foi bom e misericordioso para com aquela criança. Eu sei que hoje, eu e você, quando olhamos para esse quadro, ele nos parece muito forte, injusto até. Isso faz parte da nossa justiça própria. Mas como consequência, e eu quero apenas dizer a você que sim, num processo de reconstrução, de restauração, nós vamos passar por um período e por um tempo de colhermos as consequências dos nossos erros, mas isso faz parte do processo, e quando novas sementes e uma nova semeadura acontece, a partir daquele momento, uma nova semeadura é feita, uma nova colheita também será, mas até lá, segura firme, aguenta o tranco, porque faz parte do processo nós lidarmos com as consequências. Não tema as consequências, porque se o Senhor está no processo, e a maneira como você lida com elas, vai falar muito do seu caráter. Eu digo isso para muita gente, falo, querido, mais do que o seu erro em si, porque nós não podemos garantir que não vamos errar, mas a maneira como você lida com os seus erros e as consequências dele, elas sim falam quem você é, elas sim falam qual o seu caráter, quem é você diante de Deus e quem você deseja ser nas mãos do Senhor. Nós não podemos garantir que não vamos errar, nós não queremos errar, nós não queremos pecar, mas nós podemos ensinar muito, e eu uso essa expressão muito para os meus filhos quando erro com eles, por exemplo, com a mãe deles, e tenho uma atitude, quando vamos falar sobre aquele erro, sobre aquele problema, eu digo para eles, a minha esperança é que vocês percebam que a maneira como eu estou corrigindo o problema, ela fale mais alto do que aquele momento, aquela palavra que foi colocada de maneira quente, de cabeça quente, enfim, todo aquele contexto. Esse sou quem eu desejo e quero ser. Alguém que repara o erro, alguém que restitui o dano, alguém que volta e assume as consequências. Eu quero que vocês entendam e peço perdão. Então você precisa, nós já estamos aqui, já entendemos e tivemos a consciência de que a confissão que gera misericórdia, que apresenta as consequências, Gálatas 6, 7, 8 diz, não deixem se enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Há uma lei, há uma semeadura, ela precisa ser encarada. O quarto ensinamento que eu vejo nesse processo de restauração, é preciso, diante desse processo, não apenas confissão,
agradecermos pela misericórdia, assumirmos as consequências, mas precisamos ter foco. Diz assim o texto: Davi jejuou e passou a noite prostrado no chão. Fala assim, poxa, maravilha. Ele entrou em batalha de intercessão, estava lutando pela vida daquela criança, mas deixa eu te dizer algo. O Senhor havia emitido uma sentença aqui, irrevogável. A criança, como consequência, o Senhor já havia colocado um veredito, né, e dado ali, estabelecido como ele iria conduzir aquela situação. E ele havia estabelecido, a criança morrerá. Mas Davi entra num lugar de intercessão, e aí jejua, não toma banho, pano de saco, vou lutar por essa situação, vou lutar por essa situação, vou lutar por essa situação, e veja só, em vão. Poxa, pastor, você está dizendo que eu não devo orar? Não, eu estou dizendo que nós precisamos ter foco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, estou vivendo um recomeço, por exemplo, de uma sociedade que foi traumática. Você começou a coisa fora da vontade de Deus, tudo bagunçado, comprometeu princípios, toda uma situação, teve então uma decepção, teve todo um problema, e aí assume aquele erro, começa a lidar com aquela situação, né? Recebe o perdão do Senhor, mas não consegue, mas, poxa, a pessoa está me devendo dinheiro, está me devendo uma situação, me prejudicou em tanto, e aí o seu coração não desliga daquilo. Não, mas eu preciso daquele dinheiro, mas eu preciso. Querido, toca a vida, vamos para frente, esquece isso, perdoa, deixa para trás, né? Você errou, você falhou, e a pessoa não consegue se desligar. O foco dela continua, não, vamos tentar arrumar alguma coisa, vamos tentar diminuir o erro, vamos tentar diminuir o dano, vamos ainda, né, voltar para aquela situação, quando muitas vezes o Senhor vem e diz, querido, é para frente, é para o outro lado. Poxa, né, teve uma situação envolvendo lá, poxa, teve um problema no casamento, por exemplo, olha, uma situação difícil, delicada, envolve uma terceira pessoa, de repente um caso de fidelidade, não, mas eu vou voltar lá para conversar com a pessoa, querido, é para cá. O Senhor já deu uma direção, o Senhor já havia estabelecido, e Davi, ele naqueles 7 dias, a gente olha para aquilo, talvez, né, a impressão que nós temos, poxa, que legal, ele estava ali já, né, ele estava ali tentando reparar o erro, não, o Senhor já tinha dado um veredito, ele, né, nesse tempo, ele já poderia estar, né, diante do Senhor, se colocando num lugar de restauração, de recuperação, né? Havia, o Senhor já, sobre aquele assunto, o Senhor já tinha determinado qual era a sua vontade. Ele colocou então ainda os seus olhos sobre aquele lugar e ali ele ficou. Queridos, diz assim, Filipenses 3, de 13 a 14, concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Você está recomeçando, querido? Perdoa de vez. Esquece. Você está vivendo o recomeço? Você quer viver um novo tempo? Você quer viver, né, algo novo no Senhor? Perdoa. Deixa para trás. Perdoa a dívida, perdoa a ofensa. Queridos, o Senhor quer começar algo novo em você. E neste caso, né, e é muito comum, a gente fica assim, não, mas eu vou tomar isso para os queridos, o Senhor quer te dar coisas novas, o Senhor quer fazer algo novo, o Senhor quer escrever uma nova história, o Senhor quer fazer diferente, o Senhor não quer nada daquilo que estava para trás, o Senhor quer dizer, é daqui para cá, vamos junto, vamos reconstruir do zero. Essa criança, e eu peço, eu sei que é muito, né, desafiador para nós, estamos falando da vida de uma criança, mas assim, esta criança, ela não volta para cá, ela não encaixa naquilo que eu quero construir daqui para frente. Isso não faz mais parte. Querido, perdoa. Ah, estou construindo uma nova história. Não, mas um dia meu pai volta, um dia minha mãe volta, um dia aquela pessoa volta e vai pedir perdão. Querido, não sei se isso vai. Tira o foco desse lugar. Para de jejuar, orar, pano de saco por coisas que o Senhor já disse, isso morreu.
Que em nome de Jesus, o Espírito Santo fale ao seu coração daquilo que já morreu na sua vida, porque Ele matou, mas você ainda está jejuando e orando para ver se de alguma forma ficou para trás, querido. O recomeço. Eu estou dizendo, aí você está falando assim, poxa, cuidado para aplicar esse conceito, essa verdade para casamento, tá? Não é por aí. Por isso você vai, como diz a palavra, não sofreram até o sangue. Mas quando o Senhor, eu acho que você já pegou o fio da meada, estou me esforçando, mas acho que estou até me tornando repetitivo. Se o Senhor já disse que isso ficou para trás, pode largar a mão. Pode pela fé dizer, deixa para lá, e eu quero conhecer o que Deus tem para a minha vida. O próximo estágio de Davi, já estamos no 5º, foi uma atitude de fé. Diz assim, ele faz uma pergunta, o texto, voltemos ao texto. A criança morreu? Perguntou, sim, responderam eles, está morta. Diz o texto assim, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou o Senhor. Senhor, é isso? É esse o seu veredito? Amém. Eu te adoro. Amém. Eu me submeto. Amém. É o que o Senhor tem? É assim? Essa pessoa ficou para trás? Esse tempo ficou para trás? Senhor, essa cidade ficou para trás? Esse líder ficou para trás? Senhor, realmente essa igreja ficou para trás? Senhor, isso que estamos aqui falando ficou para trás? Lavou-se, perfumou-se, apresentou-se diante do Senhor e pela fé disse, eu me submeto ao teu querer, eu me submeto à tua vontade, e adorou o nome do Senhor. Sabe por que é importante isso? Porque nós não podemos, sabe aquela pessoa que quando conta a história, sempre tem um mais, sempre tem não, o Senhor fez, mas, se isso não tivesse acontecido, se eu tivesse tido o pai que eu não tive, se eu tivesse tido a oportunidade que eu não tive, adorou o Senhor, tocou a vida. Jó, esse texto é maravilhoso, esse texto ele fala tanto, tanto, tanto ao meu coração. Jó 1, 21, 22 diz assim, então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, tirou tudo? Louvado seja o teu nome. Tem uma expressão antiga, a tradução bem velha, do tempo de pastores mais velhos do que eu, diz assim, não fique recalcitrando, ou seja, dando coice contra o aguilhão, não fica brigando com Deus, querido. Bendito seja, enquanto você pedir explicação, mas por quê? Quando Davi recebeu o veredito, a criança morreu, eu fiquei uma semana fora de foco, me apegando àquilo que, então faz o seguinte, a criança morreu, ela não volta mais. Bendito seja o nome do Senhor. Não apenas quero dizer a você que é tempo de deixar para trás o que o Senhor já tirou da sua vida, é tempo de dizer, bendito seja o nome do Senhor, por aquilo que Ele está fazendo na minha vida, pela sua graça, pelo seu amor. Eu não entendo, eu não compreendo, eu jejuei, eu orei, eu me humilhei, mas não também é uma resposta que o Senhor dá em amor para os seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome. Você é culpado? Não sei. Alguém é culpado? Não sei. Eu sei que bendito é o nome do Senhor, porque a minha vida e a sua vida não está nas mãos de ninguém, a não ser nas mãos do nosso Deus. E Ele vai nos conduzir de acordo com o seu amor, e por isso, bendito seja o nome do Senhor. Posso ter esta atitude de fé. Estamos terminando, 6º e penúltimo estágio do processo de restauração de Davi. Ele recebe uma restituição. Diz assim o texto, ele tem uma atitude,
A restituição dele vem daqui a pouco. Mas ele tem uma atitude de reparação ou restituição. Diz assim o texto: Davi consolou Batseba. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: todo louvor a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda a cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquelas pessoas, assim como Ele nos ajudou. Uma outra tradução também mais antiga diz assim: para que com a mesma consolação que recebemos, possamos consolar a outros. Deixa eu dizer uma coisa, isso que você passou, isso que você viveu, pode se tornar uma bênção nas mãos do Senhor, um testemunho na sua vida, e você pode ajudar e tocar muitos outros a partir daquilo que você viveu e sofreu. Eu sei que você não precisava, de repente, ter vivido o que viveu, mas viveu, teve pequei, esse homem sou eu, viveu o processo. O Senhor pode transformar isso num testemunho nos seus lábios, não de pecado, não apenas de tragédia, de vergonha, de humilhação, mas pode transformar isso num testemunho na sua vida, de o que Deus faz na vida de quem se submete e recomeça segundo a sua palavra. Para pregar, eu nunca traí a minha esposa, nunca mesmo, nem ela, amém? Silêncio, amém? Eu ouvi, amém. Eu estou aqui falando, eu poderia falar sobre casamento, família aqui, de dificuldades, e te dar um testemunho lindo daquilo que nós já vivemos, mas nunca vivemos isso. Mas já vi muita gente que viveu, diferente do que nós aqui viveram, coisas terríveis no seu casamento. Você fala assim, uau, como foi longe, como foi baixo, como foi terrível. E pessoas como essa hoje estão, por exemplo, nessa casa, nessa igreja, tomando microfones diante de outras pessoas dizendo assim, eu vivi isso, eu colhi isso, as consequências são essas, o preço foi esse, a dor foi essa, não façam, não vão para lá, porque eu já estive lá e é péssimo esse lugar. Talvez aquilo que você viveu se tornará aquilo que hoje você, ao mostrar as suas cicatrizes, querido, que é uma coisa mais didática que uma cicatriz, de repente a sua única pregação está vendo isso daqui? E de repente uma cicatriz enorme. Isso daqui? Isso aqui é uma lembrança daquilo que eu vivi, é aquilo que você não precisa viver. E Davi, ele consola Batseba, ele que havia desgraçado com o perdão da palavra, a vida daquela mulher. Ela era uma mulher casada, bem casada, com um homem de caráter, um homem, quando você vê a descrição de Urias, incrível. Querido, deixa Deus te usar aí, já bota a musiquinha que daí a gente já vai acabando. Davi, ele retorna então a Batseba e consola a Batseba e diz, você perdeu muito, você perdeu seu marido, eu vou assumir o que eu fiz. Você se tornará minha esposa. Eu prejudiquei a sua vida, eu vou reparar o meu erro. Querido, quer recomeçar? Restitui aqueles que você prejudicou. Poxa, pastor, como é que... Já erraram comigo e não me restituíram. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando do teu recomeço. Nós estamos falando das bases, como que eu e você vamos reconstruir em Deus. Talvez você não esteja falando, poxa, não tem nada a ver comigo, não está falando de recomeço hoje, agora, querido. Sempre tem recomeço, sempre tem erro. E restituição faz parte do processo de recomeçar. Voltar e dizer, eu te defraudei nisso, estou colocando de volta. Eu te tirei isso, estou te restaurando, estou te reparando. Sabe, o Senhor perdoa. Talvez quando eu fale aqui sobre reparação e restauração, eu falo assim, pastor, é irreparável o que eu não tem como. Peça para Deus direção, instrução. Não tem o que eu faça? Tem. Mas Davi consola Batseba. E usando a lei da época, ele diz, eu tirei o seu marido, eu vou me tornar o seu marido. Eu errei com você. O Senhor, eu já me acertei, eu já pedi perdão para o Senhor já me
me perdoou, já colhi as consequências disso, mas eu ainda tenho uma pendência com você. Que o Espírito Santo sonde o seu coração, não para te lembrar do que te devem, queridos. A vida cristã é um negócio bem estranho, bem esquisito, né? A vida cristã é mais ou menos assim: não peca, não peca, não peca, você não pode pecar, lute contra o pecado, resista até o sangue, né? Perca o seu olho, arranca o seu olho, mas não peca, não peca. Mas se alguém pecar, viu? Dá uma força lá, perdoa. A vida cristã é assim. Poxa, pastor, erraram comigo. A vida cristã é assim: o que é que você vai fazer com o teu erro? Cada um dá o que tem, querido. Cada um dá o que tem, aquilo que recebeu. Davi poderia, imagine, construa na sua mente uma reconstrução da vida de Davi, mas todos saberiam. Mas sabe aquela mulher, aquela viúva pobre que mendiga? Então, foi essa mulher que Davi prejudicou, mas ela não era uma mendiga pobre, mendigando nas praças. Sabe aquela mulher no palácio? Um homem de Deus arrumou o que fez de errado, está glorificando a Deus com a sua atitude. E por fim, para nós finalmente terminarmos, como último estágio, como consequência disso tudo, a recompensa. Diz assim a palavra do Senhor: Batseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança. Davi traz aquela mulher, recomeça, fruto de arrependimento, fruto de restauração, fruto de quebrantamento, fruto de fé. Davi traz Batseba para si, consola, assume os seus BO, paga os seus boletos, ajeita aquela situação. E como recompensa, aquela mulher então, ela engravida, dá à luz um filho, e diferente do primeiro, e agora talvez você entenda, porque o Senhor precisava tirar aquela criança primeira do caminho e colocar uma nova, chamada Salomão, e a Bíblia diz: o Senhor amou Salomão, e nós vamos colocar, e Salomão teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, chamado José, que teve um filho chamado Jesus. Sabe o que aconteceu como fruto da restauração na vida de Davi e Batseba? Eles são colocados na genealogia do próprio Jesus. Jesus foi colocado na genealogia, não de alguém perfeito, mas de alguém que recomeçou perfeitamente diante do Senhor. Eu quero profetizar e declarar um Salomão sendo gerado na sua vida, no seu coração, nos seus sonhos, nas suas emoções, em nome de Jesus. Joel 2, 25 e 26 diz assim: Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, dos saltadores, dos destruidores, dos cortadores. Eu mesmo, o Senhor, enviei esse grande exército devastador contra vocês, mas vocês voltarão a ter alimento, até se saciar, e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esse milagre em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Ele foi restaurado, não apenas o seu reino, e nós depois, quando percebemos o que o Senhor pôde fazer através da vida de Salomão, a vida desse homem, nós olhamos para isso tudo e dizemos: glórias a Deus.